É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Deite Onde Vão, podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, propósito e equilíbrio. Gente, hoje é um episódio muito especial para mim. Hoje eu tenho a honra de sentar nessa mesa com duas mulheres que eu pude ser privilegiada de estar na vida delas e desbloquear essas mulheres, botar elas para voar no mundo aí. Então, assim, eu tenho muito orgulho, eu tô até emocionada. Isso vai acontecer algumas vezes durante o episódio de hoje, tenho certeza, porque é algo muito significativo para mim, ter acompanhado o processo de evolução delas, assim, de muito pertinho. Então, tá aqui comigo a Rita. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Rita. E a Grazi. Oi. Que também é uma mentorada minha, que também é uma pessoa que eu tenho acompanhado aí, né, Grazi? Isso. Já é um tempinho, né? Vocês também têm visto, né, a evolução da Grazi, e não tem dinheiro no mundo que pague isso, gente. Você poder proporcionar para o ser humano aquilo que ele é de verdade, encontrar a essência dela, a força que ela tem e nem sabia que tinha. E foi isso que essas mulheres encontrou através do meu processo terapêutico. Então, é uma honra para mim estar aqui com vocês duas hoje, gente, de verdade mesmo. Estou muito feliz e muito agradecida a Deus e a vocês por esse momento, por essa oportunidade. Seja muito bem-vinda, se apresente, diga quem é você, onde vive, o que come. Muito boa tarde, né? Meu nome é Rita, tenho 37 anos, fui mãe aos 14, onde amadureci muito e muito rápido, né? Então, assim, brinquei de bebê reborn, né? De verdade. E isso foi um desafio muito grande, né? Ex-bancária, né? Fui bancária por 6 anos, que é uma profissão com muitos desafios. Só que dentro de mim tinha um propósito. Dentro de mim tinha uma coisa que aflorava muito mais do que estar ali no CLT, estar ali atendendo as pessoas. Eu queria atender com um propósito maior. Hoje tenho a minha loja de moda feminina, aonde ali sim eu vejo que eu estou seguindo o meu propósito, né? Porque vestir uma roupa não é apenas estar vestida, é mostrar sua identidade, é mostrar quem você é e principalmente aonde você quer chegar, né? Ter essa loja hoje me mostra que eu estou vivendo aquilo que Deus preparou para mim mesmo, que é ajudar mulheres também, né, de uma forma diferente a buscar aquilo que ela quer, a estar bem com ela mesma. Né? Porque nada melhor do que você vestir uma roupa e se sentir bem. Segura. Sim. Segura de si, saber, né, aonde você quer chegar, aonde você está. E hoje eu sinto que eu vivo o meu propósito. Que bacana. Muito bem. Tô vendo que tem uma sacolinha ali em cima. Acho que a gente vai ganhar um presente. Vocês que legal. Por aí para você descobrir o que é o presente, que é só no final. Então, ficam por aí. E é da sua loja, né, Rita? É da minha loja, né? Foi escolhido com muito carinho. Trouxe para vocês. E vamos mostrar, assim, no final. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Que bom. Ô, Estamos Rita, curiosos. Ô, Rita, eu não conheço muito essa tua trajetória, né? E fiquei aqui intrigada para entender toda essa parte aí, né? Como que foi você sair né? Porque a gente eu vejo assim, as pessoas têm muita dificuldade de sair do CLT, porque acreditam que ali tem estabilidade, né? Nossa, eu vou sair, vou arriscar. Então, acho que é um grande desafio mesmo, né? Só pela ideia de mudar por algo que você não tem nada palpável ali, né? Então, conta pra gente como que foi essa transição sua aí. Então, na verdade, eu fui desligada, né, da empresa onde eu trabalhava, mas sabe quando, tipo assim, você também já não quer mais lutar por aquilo? Chegou um momento ali em que eu falei, não é mais isso que eu quero. Eu já estava empreendendo, né, estava somente com a loja online e mesmo no CLT conciliando os dois, que é um desafio, né, porque não é apenas os dois que eu conciliava, era casa, família, igreja, né, todo um processo ali. E aí eu decidi
deixar Deus fazer o que ele queria. Eu não tive coragem de pedir conta, era um desejo do meu coração, mas eu não tive coragem. Então, eu esperei o momento certo e Deus mostrou. E assim que eu saí, eu já falei, não, agora é tudo ou nada, agora vamos com os 2 pés na porta, como se diz, né? E dediquei 100% ali à loja, passei por um período difícil, que foi aonde, né, começamos, né, Carol? As sessões de terapia. Sempre. É difícil. Sim, nos 3 primeiros meses eu tava no céu, depois acho que o céu, eu fui até, vamos dizer que é o inferno e voltei, né, com a ajuda da Carol. Me ajudou muito, a gente fez algumas sessões. E eu ainda falei pra ela, falei, Carol, eu não quero online, eu quero presencial. Eu quero olho no olho, tete a tete, que eu gosto disso. De humano, sabe? Sim. Ter algo humano. E aí começamos ali as sessões e foi onde eu fui me descobrindo, fui me libertando, foi desabrochando mesmo, né, Carol? Acho que a palavra é essa. Essa é a palavra. Né? Desabrochar mesmo, ver que isso mesmo era o meu propósito. E não ficar olhando pra trás. Sim. Porque o pra trás não vai voltar, né? Então a gente precisa viver o hoje pensando no futuro, mas conseguir viver o hoje, né? A Carol falava muito isso para mim nas sessões. Vive hoje, vive o agora, você tem ele agora, né? E foi um processo difícil, mas foi aonde, assim, eu realmente desabrochei. É que, na verdade, o que que acontece? A gente tem o id, o ego e o superego, né? E o fato de mexeu muito com o seu status, né? Igual Sim. mexe com de todo mundo, você não é diferente de ninguém. Então, o que que aconteceu? Ela entrou numa crise de identidade mesmo, em Exatamente. relação assim, nossa, eu era uma bancária, agora eu sou uma sacoleira. Era assim que ela se via. E eu não, eu via ela muito maior do que aquilo. Eu falei, não é nada disso que está acontecendo, você precisa enxergar a realidade do jeito que ela está acontecendo. Porque a gente, todos nós, né, a gente vê a realidade de uma forma distorcida, a gente distorce as coisas. E aí ela estava distorcendo tudo aquilo. Você não queria sair? Queria. Eu falei, então, você atraiu para sua vida aquilo que estava dentro do seu coração. Foi só isso que aconteceu. Agora é pagar o preço, enfrentar os desafios e correr atrás do seu sonho. Só que quando você está ali dentro do furacão ali, você não consegue ver sozinho. Exatamente. Você precisa de alguém que veja De fora, né? você da forma como você realmente é e que naquele momento você não está vendo. Isso acontece com todos nós, né? Até o Date. Quando o nosso produtor chegou e falou assim, vamos apresentar esse programa para TV? Aí a gente, TV? Como assim? É, a gente tem 3 meses que a gente saiu do papel, como é que nós vamos para a TV? Porque ele via o projeto muito maior do que a gente estava vendo. Por quê? Porque nós estávamos dentro, a gente estava envolvida. E por isso que tem necessidade da gente ter, né, um terapeuta, um mentor, alguém para direcionar a gente para ver aquilo que a gente não está conseguindo ver. Exatamente. Isso faz toda a diferença. E o medo nos paralisa, né? Sim. Eu tinha muito medo, era um dos pontos que eu mais falava para Carol nas terapias, que eu tinha muito medo. Eu sabia que eu conseguiria fazer, meu marido me impulsionava muito, né? Quero também agradecer a ele, porque ele acredita em mim, até tem hora que até mais do que eu mesma. Ele, não, você tem potencial, todo mundo gosta do que você veste, do que você traz, então vai, já deu certo. Só que aí vinha aquele medo, né? Não vai dar, e tem conta para pagar, e não sei o quê, porque eu não ganhava pouco, né? Eu tinha um salário bom, e aí você pensa, igual você falou, Grazi, não é palpável, Sim. não é aquilo que eu tenho a certeza que eu vou vender X, vou ter um faturamento X. Não, você não tem. Né? Você tem que trabalhar, batalhar para aquilo ali acontecer, né? Então, o medo me travou por inúmeras vezes, né? E foi aonde a Carol também trabalhou muito isso em mim, nas sessões de terapia. Aí quando ela chegava e falava assim, eu preciso do emprego. Você precisa de terapia. Verdade. Por inúmeras vezes eu cheguei a fazer entrevistas, né, para poder voltar para o CLT. Só que era uma incongruência tão grande entre a ação e a emoção dela, porque ela não queria o emprego, mas ela estava indo para a entrevista. Porque Exatamente. é o que a gente vê como estável, né? Sim. E muita gente romantiza o empreendedorismo, né? Então, você nunca sabe o que é na real, você tem que viver na prática. Exatamente. Então, como você, antes de viver a prática, você tem todo esse medo, é normal, né? Exatamente. Nossa, dá um medo que você fala assim, meu Deus, não vai acontecer. Sim. Mesmo
muitas das vezes você vendo acontecer aos poucos, porque tudo é uma construção, né? Nada nasce gigante. Só A que Carol de oito de falou. monte. E graças a Deus nós não temos. Então, assim, tudo é engatinhar primeiro, né? Nascer, respirar, depois começar os movimentos, engatinhar para andar e depois correr. Eu já queria correr. E dentro de mim, eu via eu correndo. Só que eu tinha que passar pelo processo, né? Sim. O processo ali me travava por medo. Eu acho que a mentalidade, né? A A gente tem que mentalidade. mudar a nossa mentalidade, porque é Exatamente. diferente uma mentalidade da outra. E se não mudar, não é só o medo, vem ela também. Exatamente. E quando eu estava na CLT com a certeza daquele salário, daquele vale alimentação, nossa, eu era ótima para aconselhar, era ótima para falar, não, você tem que ir, você tem que fazer. Na hora de viver outra Na hora coisa. de viver É. outra realidade. A hora que é o seu chão que você perde, Sim. você fala, nossa, e agora? O que que vai acontecer? O que que vai ser? Só que para você ver como é mentalidade e como é crença, né? Porque as perguntas que eu fazia é, se você tem uma meta de faturamento aí, vamos supor, de 10 mil mês de lucro. E se você não conseguir tirar isso, você vai pra rua? Não, eu tenho minha casa. Você vai passar fome? Não, meu esposo provê. Que caramba é então que vai te acontecer que você precisa para travar seu sonho agora em busca dessa falsa segurança que a CLT vai te trazer e a frustração, né? Porque a questão aqui não é a CLT, gente. Tem gente que é muito feliz lá e tá tudo bem. Sim. Não é sobre isso. É sobre você ir em busca daquilo que você acredita, daquilo que queima, que arde dentro do seu coração. A minha irmã domingo virou e falou assim: ai, eu acho que deve ser tão bom as pessoas que fazem aquilo que elas gostam, né? Porque elas não trabalham nunca. Falei, eu vivo isso, gente. Eu não tenho problema de trabalhar 10 horas da noite, 6 horas da manhã, final de semana. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque para mim tá tudo bem. O dia que eu preciso tirar um dia para mim, eu consigo, para eu fazer Você minhas coisas. conciliar, Então, né? e aí Exatamente. você fica com essa sensação, né? É corrida, é puxada, é cansativo, mas é prazeroso. Exatamente. Essa é a diferença. E se quem tá vendo a gente sente esse prazer, essa realização dentro da CLT, tá tudo bem. A questão aqui não é essa. A questão é, eu tô buscando voltar para a CLT, mesmo sabendo que lá eu vou viver frustrada, mas por conta de um salário que eu sei que eu vou receber no final do mês. E aí você está simplesmente vendendo seu tempo. E o tempo é vida. Então, você está vendendo a sua vida. É isso que a gente precisa entender, né? Exatamente, Carol. E assim, é igual você falou, você não se importa de trabalhar até as 10. Assim eu também. Eu já deixei o meu prato, tava almoçando, foi até para levar uma roupa de academia para você, lembra? Lembro. Deixei ali, terminei de almoçar correndo. Nossa, mas eu vou lá levar para Carol. Isso te dá prazer, sabe? Você sente aquele negócio queimando dentro de você. Né? Igual alguém me liga, Rita, me ajuda no look que eu vou em um evento. Gente, isso pra mim é a coisa mais gostosa do mundo. Você poder fazer parte daquele momento com a pessoa, sabe? E me dar uma dica, o que que eu uso com o quê, sabe? Então, assim, isso queima. E isso é muito prazeroso. Tem muitos desafios? Claro. Até no CLT você tem. Sim. Tinha metas absurdas para bater, entendeu? Eu agora não deixo de ter uma meta, mas é uma meta minha. Né? Eu consigo conciliar o tempo, consigo hoje ter mais tempo com a minha filha. Esse era o meu sonho, sabe? E nos momentos difíceis, eu esqueci que isso eu pedi para Deus lá atrás. Eu pedi que eu queria esse tempo com ela. E hoje a gente trabalha junto todos os dias da semana. Então, eu acho que isso não tem preço, né? Você viver aquilo que você realmente quis um dia, acredita e pediu um dia para ser vivido, né? E nesse dia, pode ter certeza que muita gente te chamou de maluca, né? Porque começar a ver frutos aonde não tem nem semente ainda é desafiador. É desafiador demais. Por isso que a gente precisa acreditar muito, muito mesmo. Rita, conta um pouquinho pra gente como é que foi o desafio da maternidade aos 14 anos. Nossa, foi muito desafiador. Peraí, depois você responde. Vou te interromper um minutinho, porque apareceu aí na nossa tela um parceiro nosso aí. E eu não sei se você conhece o Assis Cabeleireiro. Ah, já ouvi falar muito, né? Quem nunca? É ele que cuida dos meus cabelinhos. Está lindo, maravilhoso. Eu amo o trabalho do Assis, gente. Está aparecendo aí para vocês o telefone, o Instagram dele. Ele também forma novos profissionais, né? Então, ele dá curso. Ele é especialista em química, em cortes.
Profissional sensacional. A gente tem que conhecer o trabalho dele, porque se eu ficar falando que vocês vão falar que eu tô puxando o saco. Não tô, não. É porque ele é maravilhoso mesmo. Eu falo que há uns 12 anos atrás, só o Assis põe a tesoura no meu cabelo. Ninguém corta meu cabelo se não for ele, porque ele acertou assim, o corte de uma maneira magnífica. Eu queria cortar curtinho, ele não deixou, falou que não fazia sentido, então ele te instrui, ele mostra pra você o que vai ficar ruim. Ele é um excelente profissional. Um grande abraço, Assis. Conta pra nós. Então, ser mãe aos 14 foi um desafio, assim, sem palavras, né? Amadurecimento do 1 ao 1000 em dias, né? E a minha mãe, ela me fez cuidar da minha filha mesmo. Ela não foi aquela mãe que, tá bom, você teve Bacana, filho, né? eu vou, sim, vou olhar e vida que segue, você faz suas coisas e eu cuido do seu filho. Não, ela me fez olhar mesmo, cuidar, tanto que eu tive um só. Você sabia cuidar? Não. Dar banhinho. Foi tudo um desafio tremendo. Primeiro que eu tive que esconder a gravidez do meu padrasto, porque a minha mãe falou, não conta ainda, vamos esperar o momento certo. Então, eu ganhava as roupinhas, eu lembro como se fosse hoje. Ganhava as roupinhas, minha cama tinha um baú, eu colocava as roupinhas tudo lá. E aí, chegava uma amiga, alguém, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa e tal. Depois que eu aceitei, né? Porque no primeiro momento, aos 14 anos, né, a aceitação foi um pouco difícil, por conta da idade, né? E aí, chegava minhas amigas, vou te mostrar, mas vem aqui que o meu padrasto não pode ver. Mas você tinha essa consciência? Cara, tem 14 anos, eu tô grávida? Ou não? Não, no primeiro momento não, sabe? Caiu a minha ficha depois que a Sara nasceu. Ela estava com 15 dias, 45 dias, e foi aniversário de 15 anos da minha melhor amiga. E eu não pude ir. Aí caiu sua ficha. Aí caiu minha ficha. Aí eu chorei o dia todinho, olhava pra Sara e falava, meu Deus. E agora? Minha vida vai mudar. Aham. E depois de 3 meses eu fiz 15. Então, tipo assim, engravidei mesmo nos primeiros dias do 14, vamos pôr assim. E só caiu a minha ficha nesse dia. Agora eu tenho uma criança, eu não posso fazer o que eu quero, porque eu podia estar lá, numa festa de 15 anos da minha melhor amiga, e não posso. Tô aqui. Aí ela ainda falou, traz a Sara, a gente ajuda você. Eu falei, não tem como. Um inverno, que era super rigoroso aqui, né? Hoje já não tem mais inverno, né? Mas um inverno super, né? Bem rigoroso mesmo. E eu com um bebê de 45 dias, como que eu ia para uma festa? Não tem condição. Não tinha como. Mas ainda bem que você teve responsabilidade pra isso, ou foi sua Sim. mãe que não deixou? Não, ela falou, se eu queria ir, agasalhava bem a Sara e eu ia, mas eu tinha que levar. Ela não ia olhar. Até porque... Se ela olhasse uma vez, pronto. Exatamente, isso que ela sempre falava. Então, assim, depois que eu comecei a trabalhar fora, que ela passou a olhar a Sara pra mim. Aí ela passou a olhar pra mim trabalhar, aí às vezes ela olhava pra mim sair um pouco, né? Porque precisa também, né? E ela viu que eu precisava dessa Mas aí já tinha um certa tempinho. liberdade, aí já tinha um tempinho. Tanto que ela me ensinou a ser tão responsável que eu amamentei a Sara até 3 anos e meio de idade. Olha que bacana. Né? Então, assim, muitas mães hoje já não fazem isso, adultas, por não querer mesmo, né? E não, minha mãe me ensinou a ser mãe mesmo, né? Com muitos desafios, mas conseguimos. Hoje ela tá com 22, vai fazer 23 mês que vem, né? Tá comigo, maior do que eu. E estamos aí. Crescemos juntas, né? Podemos dizer isso, que era 2 crianças, né? Uma apoiada na outra ali. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Quando ela tinha 5, você tinha 20. Uhum, exatamente. E eu ainda falava assim, nossa, que legal, a hora que eu tiver 30, ela vai ter 15, né? E foi assim. E como é que foi ter 30 e ela ter 15? Nossa, eu olhava. E assim, voltando um pouquinho, o meu maior medo era ela engravidar na minha idade. Gente, como eu tinha esse medo, sabe? De tipo assim, nossa, vai se repetir aquele negócio, né? Hereditário, vai se repetir e tal. Eu tinha muito medo. Depois que ela passou dos 14, foi pros 15, eu, graças a Deus. Sabe? Meio Pensei que era aquela idade. Exatamente, sabe? Vai Tipo, repetir o padrão, vai né? repetir o padrão. E eu falei, não pode repetir esse padrão. Então, segurava ela que nem um passarinho. Tanto que hoje eu falo pra ela, falo, filha, você me perdoa por eu ter te segurado tanto. Foi por amor. Foi porque eu senti isso, precisava fazer isso dentro de mim, porque eu não queria que isso se repetisse.
né? Então, eu segurei ela que nem um passarinho, tadinha. Até foquei demais. Mas foi por amor. Aí elas casou nova. Ela se casou nova, né? Mas não por gravidez, foi porque ela quis. Acho que eu apertei demais. E aí ela quis, né, sair e casou. Foi outro desafio. Única filha, né? E eu falo que eu não sabia expressar tudo que eu sentia, sabe? Eu pensava comigo, eu vou tentar ser diferente da minha mãe. Não porque minha mãe foi ruim, não porque minha mãe não foi uma boa mãe, mas porque ela passava aquilo que ela viveu com a mãe dela e a mãe que passou com a avó. E dentro de mim, mesmo sem fazer terapia, sem conhecer, ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu falava, não, comigo eu vou tentar fazer diferente. Eu vou abraçar, eu vou dizer que amo, porque eu não tinha isso com a minha mãe. E por não ter muitas coisas com a minha mãe, eu deixei de ter com a Sara. Então tinha certos assuntos que eu não conseguia tratar com ela, eu tratava dentro de mim. Sabe aquele tipo assim, eu vou chegar, eu vou falar isso, eu vou fazer isso. Só que na hora travava. Então, era mais ou menos isso. E aí, por não saber falar muitas coisas e segurar muito por medo de acontecer o que aconteceu comigo, né? Acho que eu segurei muito e ela realmente quis voar um pouquinho mais. Aí, mas casou, tudo certinho. Com quantos anos ela casou? Com 16. Casou tudo certinho. E vive super bem com o esposo hoje, graças a Deus. Ela já tem 7 anos de casada. Então, tá, sabe, super bem. Eu vejo ela florescendo também, correndo atrás dos desejos dela. Ela com o esposo, construindo a vida dos dois, né? E fico super feliz. Mas no dia, eu lembro que até hoje, que eu estava trabalhando no dia do casamento dela, tive que trabalhar meio período, se eu estivesse já empreendendo, poderia ter, né? O dia inteiro com ela, mas trabalhei meio período e depois nós fomos pro casamento no civil. Foi o dia que eu mais chorei na minha vida, porque a minha menininha de 16 anos casando já, né? Mas era para felicidade dela, a gente compreendeu que ela também tinha que viver aquilo que ela queria e tão bem até hoje. E como é que é hoje essa questão do bloqueio que você tinha em se expressar, em dar amor, em dar carinho, em dizer em palavras, em atos, em gestos, né? O quanto você amava sua filha. Como que é isso hoje? Hoje eu consigo me expressar mais, sabe? E consigo dizer que amo ela a todo tempo, abraçar, porque eu quis realmente quebrar esse padrão com a minha mãe, né? Eu não consigo chegar e dar um abraço na minha mãe, assim, de mãe e filha mesmo, dizer que amo do fundo do coração, assim, eu amo a minha mãe, claro, mas eu não consigo pôr pra fora. Não consigo pôr pra fora da forma que eu queria, certo? Aí um dia eu lembro que eu tive, né, uma sessão com a Carol e a gente falou muito sobre a minha mãe, né, sobre isso. E naquele dia foi um dia diferente, porque eu cheguei lá sem cobrança, porque eu achava dentro de mim que eu precisava que ela fizesse isso. E com as sessões eu entendi que esse é o jeito dela, o jeito que ela recebeu, né? Então eu fui lá e foi mais leve, sabe? Claro que tem dia que eu fico com ciúme da minha irmã, uma caçula, porque ela vai muito lá, né? Da minha mãe vai na casa dela, mas eu acho que é normal, né? Todo mundo tem. Mas eu passei a entender a minha mãe da forma que ela é. É que mãe, gente, é assim, 80% dos nossos BOs estão ligados às nossas mães. Porque qual foi o nosso primeiro vínculo? A mãe. O primeiro alimento que nós recebemos? A mãe. Então, a mãe, imagina assim, ó, forma de bolo, sabe? A forma Você põe a massa do bolo aqui, se a forma for quadrada, o bolo vai ficar como? Quadrado. E se a forma for redonda? Redondo. A forma como nós recebemos o amor da mãe, a forma como nós entendemos o amor da nossa mãe, é a forma como nós vamos amar e como nós vamos dar amor. Então, é a forma como eu vou ver a vida. Se eu tenho muita restrição com a minha mãe, eu amo minha mãe, mas a minha mãe, ela faz isso que eu não gosto, eu acho que ela deveria fazer assim, 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 assado. Isso é restrição. Então, quando te aparecer uma oportunidade de emprego, você vai falar, mas e se for assim, assim? As mesmas restrições, entendeu? Uhum. É dessa forma. Coloquem tudo na vida, né? Exatamente, porque a mãe, ela é a vida. O pai é o mundo. O pai na nossa vida é o ir, o agir, é o mundo.
A mãe é a vida. Então, a gente precisa entender isso, que a forma como eu amo a minha mãe, a forma como eu leio o amor que a minha mãe me dá, é a forma como eu vou amar as pessoas. E se tá ruim isso, e Bert Hellinger é maravilhoso, né? Porque aos 92 anos, depois de todos aqueles livros escritos, ele descobriu que ele ainda tinha uma coisinha para ele consertar com a mãe dele. E ele foi e fez uma constelação. E pouco tempo depois ele faleceu. Então, assim, a mãe, eu costumo dizer que a gente toma ela de canudinho. É um golinho sempre, a vida toda. Sempre a gente vai ter alguma coisa para consertar no nosso relacionamento com a nossa mãe. Eu estou fazendo uma nova formação em constelação familiar, agora é constelação na água. Um desejo que eu tinha no meu coração de muitos anos, consegui. E está sendo, assim, fantástico, mas fantástico. Primeiro para mim, porque eu falo que é uma faca de dois gumes. Primeiro corta aqui. Aham. E eu percebi o quanto o amor que eu entrego no meu relacionamento afetivo é igualzinho o amor que eu leio a minha mãe me entregando. Olha que interessante. Igualzinho, igualzinho, sabe? Assim, aquele amor que ama muito, aquele amor que cuida muito, aquele amor que preocupa muito, que quer ver a pessoa super bem, mas que cobra muito, que julga muito, que critica muito. Eu falei assim, gente, como pode? E é a mesma coisa. Aí, a partir do momento que você toma consciência, qual que é o próximo passo? Fazer Começa diferente. a mudar, fazer diferente. Exatamente. Fazer diferente. Por É. quê? Porque por mais que seja um amor maravilhoso, lindo, grande, o maior vínculo, né, da nossa vida, é um amor que ficou pesado para mim. Então, como é que eu vou entregar esse amor pesado pro outro, sabendo que ele é pesado para mim? Então, é essa consciência que a gente precisa tomar. E aí, quando a gente entende isso, é nessa consciência, é nesse campo que a nossa vida vai começar a fluir, que as outras coisas vão começar a acontecer. Porque essa restrição que eu tenho com a minha mãe, eu vou ter com o trabalho, eu vou ter no meu relacionamento afetivo, eu vou ter com a minha saúde física, eu vou ter com o dinheiro. Uhum. Porque a mãe representa tudo isso na nossa vida. Então, sempre que puder, a gente precisa parar e tomar um golinho da nossa mãe. Porque sempre vai ter alguma coisa para a gente consertar no nosso relacionamento. Então, arrumou muita coisa? Arrumou, mas tem coisa ainda para arrumar. É, sempre tem, né? Porque, assim, querendo ou não, mãe é um cargo pesado, né? Demais. Sim. Porque ali você ama demais ao extremo que você entrega a sua vida pelo seu filho. Sim. Só que ao mesmo tempo você pensa, eu preciso educar, cuidar, né? As pessoas têm que gostar do meu filho, né? Porque eu falo que a gente cria filho para os outros gostar, porque a gente já gosta independente se ele é educado, se ele é, né? Então, assim, é um peso muito grande, né? Então, você carrega aquilo pro resto da vida, né? Eu Filho- preciso tudo isso, mas eu tenho meu cansaço, as Isso. minhas limitações. E acho Eu- que também tem a questão que você não é só mãe, né? Você tem que ter a parte que você é a mulher, você é Sim. empresária. Então, para administrar tudo isso e ainda tentar conjugar junto com ser mãe, o como criar, eu acho que... Exatamente. Agora, você imagina, você ser mãe aos 14, você nem viveu ainda para você ter experiências para... Não, isso aqui eu não vou fazer porque deu errado. Isso aqui eu vou mudar porque podia ter sido melhor. Aos 14. Mas você sabe, você falando isso, eu fiquei pensando. Eu acho que deve ter o lado bom e ruim de ter filho mais novo, né? De você estar acompanhando, de você tá vivenciando mais a maturidade junto. Porque no meu caso foi o contrário, eu demorei para ser mãe. Uhum. E aí eu já tinha muita consciência e já tava muita maturidade no sentido de já se preocupar com certas tudo, coisas, né? com tudo, né? Tanto é que quando eu engravidei, eu falei assim, nossa, eu preciso, eu não, como que vocês estão falando, né? Eu falei, não concordo com o jeito que minha mãe me criou, então eu quero fazer diferente. Uhum. Então, que eu vou buscar para, eu preciso aprender, reaprender, né? Como que é? Então, aí que eu fui buscar mais me conhecer, mais ver como internamente me curar, para eu falar assim, para eu educar ele diferente, porque enquanto eu não me mudar, não adianta, eu não vou conseguir fazer diferente, né?
Então, acho que essa consciência veio pela minha maturidade. Se eu fosse nova, não ia ter. Ao contrário, seu, quando nova, você tem toda a vivência de poucos anos de diferença, de saber estar junto. Eu falo assim, às vezes meu filho fala alguma coisa diferente, que é da época dele. Eu falo assim, nossa, não consigo acompanhar. Que é isso? Acho que no seu caso já tem uma ligação maior, né? Sim, sim. E o lado melhor de tudo isso é todo mundo falar que ela é minha irmã, né? Ótimo. Então, isso nossa, muito bom. Ela até brinca, nossa, a senhora ama, né? Claro, né? Lógico. Quem não, né? O pessoal chega lá na loja, vê ela, mãe daqui, mãe dali. Nossa, mas é sua filha? Eu achei que era sua irmã. Falei, é minha filha. Mas realmente é tudo isso que você falou mesmo, Grazi. Eu acho que a maternidade, acho que nem tem um tempo certo, né? De Não falar. tem. Toda idade tem um desafio, Tem um né? desafio, né? Se você tem nova demais, você tem o desafio de não ter as vivências. Se você espera um pouco mais, eu acho que aí você fica, nossa, eu vou melhorar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Igual eu falo com meu esposo hoje, se a gente... Ô, Rita, você vai ter que continuar esse assunto no próximo bloco. Ótimo! Já deu aqui os 30 minutos do primeiro bloco. Eu espero que você esteja gostando do nosso bate-papo, mas a gente continua na quinta-feira, às 19 horas. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior.